Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e a gente vai falar hoje sobre o PSD, partido da governadora Raquel Lira, inclusive, que fez uma movimentação bem importante e que, com toda essa história de Banco Master no Brasil e com todas as polêmicas em Pernambuco sobre Raquel Lira e João Campos, ninguém nem prestou muita atenção, mas foi uma movimentação do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, crucial para a campanha de 2026. O que foi que fez o Gilberto Kassab? Gilberto Kassab, ele é considerado hoje o maior estrategista eleitoral, político eleitoral do Brasil. Ele é o presidente nacional do PSD. O PSD é o partido que tem o maior número de prefeitos, de prefeituras no Brasil. Ele tem também agora o ingresso de vários governadores. Então você tem a governadora Raquel Lira, que foi para o PSD já faz um tempo, Eduardo Leite também foi para o PSD, os dois estavam no PSDB, o Ronaldo Caiado, que estava no União Brasil, anunciou essa semana que também vai para o PSD, está no PSD já, e ainda o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Eles, além de outros também, mas esses principalmente chamaram a atenção, porque a gente está até brincando, chamando eles de os três mosqueteiros, porque eles se juntaram dentro do partido e os três são pré-candidatos à presidência da República. Mas significa que o PSD vai ter um dos três como candidato à presidência da República? Não necessariamente, provavelmente terá, não necessariamente, pode até não ter ninguém. É bom lembrar o seguinte, para entender o que é que o Gilberto Kassab pensa e como ele pensa em fazer crescer o partido. Começando por 2022. O que foi que fez o PSD em 2022? Em 2022, existia uma polarização muito forte, muito grande entre Lula e Bolsonaro. E aí o que foi que fez o Gilberto Kassab? Kassab se posicionou com nenhum dos dois. Kassab pegou o PSD e não lançou o candidato. Ele ficou dizendo que ia lançar candidato, na época era até o Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, ficou anunciando que Rodrigo Pacheco seria o candidato a presidente até a reta final. Na reta final, ele disse que não iria lançar ninguém para a presidência. E ele também não integrou nenhum palanque, nenhum grupo. Então, o que foi que o Gilberto Kassab fez? Tirou o partido dele de campo e focou nos governadores e focou nas bancadas de deputado federal, de deputado estadual pelo Brasil. Focou nisso. Cresceu bastante. E aí, ele, em 2022, o que foi que ele fez? Ele esperou o primeiro turno passou. No segundo turno, ele dividiu suas forças entre algumas pessoas do grupo, do partido dele, ficavam com o Bolsonaro e outras ficavam com o Lula. Ganhou o Lula, ninguém tinha ideia de quem iria ganhar naquele momento, mas ganhou o Lula por uma margem muito pequena. E aí o que é que acontece? O PSD se junta a Lula e ganha os 3 ministérios. Então o PSD até hoje tem 3 ministérios dentro do governo Lula. O acordo do Kassab com o Lula é para este mandato. Para o próximo mandato, o acordo será outro. Então, o que é que o Kassab faz agora? Ele coloca 3 pré-candidatos. Então, ele tem 3 pré-candidatos que estão que podem ser candidatos, podem disputar a presidência da República. Esses 3 pré-candidatos, que são Eduardo Leite, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, eles estão ali para realmente fazer o jogo. Eles entendem, claro, que o objetivo deles é fazer o jogo de Kassab. Eles estão por dentro desse jogo. Um deles pode ser candidato, provavelmente Ratinho Júnior. Mas o Ronaldo Caiado, que ia ser candidato pelo União Brasil, desistiu, foi para o PSD para não ser candidato. Acontece o seguinte: no União Brasil está muito dividido está muito confuso por conta da federação com o PP, com progressistas. Então, o que foi que o Ronaldo Caiado fez? Ele saiu, ele já não ia ser mesmo candidato a presidente da República pela União Brasil, ele sai para o PSD e no PSD ele vai ter uma estrutura garantida por Kassab para ser candidato ao Senado lá em Goiás. E olha, está eleito, tá?
se ele for candidato ao Senado, ele está eleito. Ele vem dizendo que não quer ser candidato ao Senado, mas o jogo, na verdade, entre eles três, o Eduardo Leite, o Ratinho Júnior e o Ronaldo Caiado, é que quem estiver melhor nas pesquisas vai ser o candidato do PSD. Quem está melhor hoje nas pesquisas é Ratinho Júnior. Então, Ratinho Júnior deve ser candidato pelo PSD, se a lógica e o acordo for cumprido. Então, Ratinho Júnior seria o candidato pelo PSD. E Eduardo Leite vai ser candidato ao Senado, lá no Rio Grande do Sul. Ronaldo Caiado vai ser candidato ao Senado em Goiás. Essa seria a ideia, pelo menos preliminar. E aí, o que é que o Kassab vai fazer? O Kassab vai jogar. Por quê? Qual é o principal resultado de ele pegar esses candidatos da centro-direita e da direita e colocar todos eles no mesmo partido, no PSD? Ele passa a ter o controle de todos esses candidatos. Se você pegar só o Zema, é que não está. Se você pegar todos os principais candidatos que são colocados nas pesquisas, os que são governadores, que chamam os candidatos governadores, que são os pré-candidatos governadores, Zema, Romeu Zema de Minas Gerais, Ratinho Júnior do Paraná, Ronaldo Caiado de Goiás e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Esses candidatos são os que aparecem nas pesquisas, em todas as pesquisas hoje para presidente. E o Kassab, ele passa a concentrar esses candidatos no mesmo grupo, no partido dele. Dos 4, 3 estão agora com o Kassab. Era só um, tá? Era só o Ratinho Júnior. Aos poucos ele levou Eduardo Leite, depois levou o Ronaldo Caiado. Só o Romeu Zema que ele tem uma certa solidez ali no Novo e que não vai para o PSD também para entrar nesse jogo. Mas ele foi lá e fez foto com os outros 3 também. Ele também faz foto, ele também participa porque ele está em contato o tempo todo com Gilberto Kassab. Qual é o objetivo de Kassab e o que é que Kassab faz nessa eleição se ele lançar um candidato? Ele vai dividir a direita. Ele está ajudando a dividir a direita. E dividindo a direita, garantindo essa divisão da direita, ele acaba indiretamente ajudando Lula. Por mais que ele diga que o objetivo não é ajudar Lula, que o objetivo não é apoiar Lula, ele não vai apoiar Lula, mas também não vai apoiar Flávio Bolsonaro, ele está dividindo a direita. E toda vez que alguém divide a direita, ajuda o Lula. Existe uma chance até de o Lula ganhar no primeiro turno. Há quem acredite que isso é possível, embora eu acho que é muito difícil. Mas há quem acredite que isso é possível, que o Lula possa ganhar no primeiro turno. Depende muito da divisão da direita. Se a direita ficar muito dividida, o Lula pode ganhar no primeiro turno. E o Kassab está ajudando nisso, está ajudando nessa possibilidade. Kassab está ajudando a construir um cenário em que ganhe quem ganhar, Lula ganhando nesse caso, vai ficar muito dependente dos acordos que foram feitos agora, muito dependente do Gilberto Kassab. Então Kassab está montando uma estrutura na qual o PSD se encaminha para ser o maior partido do Brasil, muito em breve, e Gilberto Kassab vai estar muito forte, tanto com muita gente devendo a ele, né? Inclusive o Lula devendo muito a ele uma vitória que possa vir por aí. Ah, mas o Ronaldo Caiado ia ajudar, se o plano for esse, o Ronaldo Caiado iria ajudar. O Ronaldo Caiado é pragmático, ele não vai apoiar Lula nunca, mas ele é pragmático e ele está fazendo um jogo em que o grupo, ali você enfraquece o Flávio Bolsonaro e ao mesmo tempo você se apodera do centro, do centrão. A força política hoje do Brasil é o centrão, a maior força política do Brasil é o centrão. E o Gilberto Kassab, junto com o Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, eles estão realmente ali garantindo, estão fazendo um movimento onde eles vão passar a dominar o centro, vão passar a dominar o centrão. Você sabe o que é que isso significa para o futuro? Você pode não ser presidente, mas o presidente da República, mas um Ronaldo Caiado, por exemplo, pode virar presidente do Senado com muita facilidade num futuro próximo, porque ele vai ter o domínio, o PSD vai ter o domínio do centro, do centrão. O Eduardo Leite pode, se for senador, pode ter uma força muito grande no Senado ou pode se tornar um presidente da Câmara, por exemplo, se ele for candidato a deputado federal. E o Ratinho Júnior da mesma forma. Então todos eles vão ter espaço, um espaço forte
dentro desse movimento, que é um movimento que o Kassab está fazendo para ocupar o centro. Kassab está fazendo um movimento para tomar conta do centro. Todos terão que se render ao Kassab, antes da eleição e também após ela. Aliás, uma coisa bem interessante sobre essa estratégia do Kassab de rachar a direita para poder ganhar com o partido e ocupar esse centro, ocupar o centro, uma coisa bem importante. Antes da entrada do Ronaldo Caiado, o Gilberto Kassab fez questão de gravar um vídeo dizendo que não vai apoiar Flávio Bolsonaro, que não apoia Flávio Bolsonaro, que Flávio Bolsonaro tenha muito boa sorte, mas que ele só apoiaria um candidato fora do PSD se fosse Tarcísio de Freitas. Como não vai ser Tarcísio de Freitas, ele declarou que não apoia Flávio Bolsonaro e praticamente ele enfraquece muito o Flávio Bolsonaro. Praticamente ele inviabiliza o Flávio Bolsonaro na eleição. Se o Flávio Bolsonaro insistir, já sabe que vai perder sem o apoio do Kassab e do PSD. Realmente ele isolou a direita, ele rachou e isolou a direita e vai prejudicar bastante aí o Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que é que acontece daqui para lá, mas realmente Kassab é um estrategista nato, é alguém que sabe o que está fazendo e o objetivo é esse, é ocupar o centro, dominar o centro da política brasileira. JC para ouvir a análise, obrigado, valeu, tchau, tchau.